Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui fazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual. Hoje trataremos acerca do capítulo 7 do livro de Apocalipse, bem como foi prometido no último vídeo. Então hoje daremos início à explicação desse capítulo, que muita gente faz um verdadeiro fuzuê, por assim dizer, uma verdadeira confusão acerca desses textos aqui, tentando fazer inferência a outro tipo de povo, que na verdade o próprio texto em si, ele já é autoexplicativo, ok? Então vamos lá, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Perceba que os anjos, por incrível que pareça, algumas pessoas chegam ao ponto de querer pensar: isso aqui era demônio, está destruindo é demônio. Mas aqui a palavra demônio era simplesmente usada para diferenciar, um Deus bom de um Deus mau. Então, quando se refere a um ser maligno, um ser espiritual maligno, usa-se assim a palavra demônio, pelo menos no português aqui no Brasil. Mas no grego, demônio significa Deus. Já demônio no hebraico é espírito maligno, o seu sentido assim. Então, um Deus maligno. Então, assim, quando paramos para usarmos essa palavrinha demônio, na verdade estamos colocando esse ser a nível de Deus. Mas aí vem a questão de espírito maligno. Espírito maligno por quê? Porque é um espírito que veio para fazer o mal. Porém, o interessante é que, olha o que o Apocalipse vai declarar aqui, que esses anjos, eles tinham poder para danificar a terra, o mar e toda a natureza. E o interessante é que esses mesmos anjos, olha o que eles disseram aqui. Disseram que os outros anjos, conversando com esses anjos que iriam causar a destruição, falaram: os servos do nosso Deus. Ou seja, esses anjos que estavam causando a destruição eram servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa interessante. Servos do Deus Altíssimo. Como que isso funciona? Isso deixa muita gente de cabelo em pé, Por quê? Porque justamente, como é que um anjo que vem para causar destruição na natureza, na criação, aceita isso? Servos do nosso Deus. Então dá-se a entender aqui que esse anjo, olha que coisa interessante, era um anjo que Deus já criou para esse intuito. A mesma coisa como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Também criei o assolador para causar destruição. Então, esse daqui aceitou as palavras de que servos do nosso Deus. Quando paramos para ver o que o profeta Isaías ensina, veremos que Isaías deixa claro que Deus já criou o adversário
para causar a destruição, automaticamente baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 16, levando ele para o Novo Testamento. O que é que vai dar a entender aqui? Que esse aqui era um espírito maligno que tinha Deus como seu Senhor. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Filhos de Israel. Aí vem a chamada teologia da substituição. O que é essa teologia da substituição? Teologia da substituição, ela visa tirar essa questão de Israel, e quando aparece o nome Israel, coloca o nome igreja. Aí então o que é que eles vão ensinar? Ao pegar esse trecho aqui do versículo 4 ao versículo 8 do livro de Apocalipse, no capítulo 7, eles vão dizer que, inclusive as testemunhas de Jeová vão falar isso aqui, que esses 144.000 são 144.000 do mundo todo, o que não é verdade. O texto em si não se refere ao mundo inteiro, aqui do versículo 4 ao 8, não. Até porque, se fosse assim, o próprio capítulo não faria diferenciação entre essas duas multidões. A primeira multidão são 12.000 de cada tribo da nação de Israel. Ou seja, as tribos seriam reunidas novamente e o cordeiro iria separar para si 12.000 de cada tribo e fazer assim 144.000. Então, é o que vai acontecer. Isso aqui é uma profecia para a plena restauração da nação de Israel. Vai haver essa plena restauração na vinda do Messias. Agora, olha que coisa interessante, ainda mais aqui, que vai dizer, vamos continuar a nossa leitura, versículo 5. Da tribo de Judá havia 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados, totalizando o total de 144.000 em cada tribo. Agora veja que está fazendo essa diferenciação, que quando demonstra o que iria ser assinalado 144.000, olha aí, da tribo de Israel, aí ele já começa a ter uma outra parte da mesma visão. O que é que ele vai dizer no versículo 9 aqui, Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Depois que ele viu isso aqui, ele sabia aquela quantidade de 144.000 de Israel, que ali foi contado, sabia já. Agora aqui, depois dessas coisas, versículo 9, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Depois de ele ver a multidão israelita, ele agora viu a multidão das nações. Perceba que em todo o tempo Israel ele está separado das outras nações, né? Até na separação de povos ali do livro de Apocalipse, Israel ele está à parte. Ele é a parte das outras nações. Fica lá, 144.000 separados ali. E os outros que não são de Israel ficam em outro local. Então, olha que coisa interessante.
Vamos dar continuidade aqui. Então, no versículo 9, fala-se acerca das multidões das nações gentílicas. Aí as pessoas querem dizer, não, isso aqui é a igreja, não, mas quando se refere às nações, o livro de Apocalipse faz diferença. Quando está se referindo a Israel, o Apocalipse fala, é Israel. Quando está se referindo às nações, o Apocalipse fala, são as nações. Então, a partir do versículo 9, você vai ver falando sobre a multidão de todas as nações, povos, línguas e tribos que não se podia contar. Do versículo 4 ao 8, você verá a multidão de Israel, dos 144 mil, que foram assinalados por Deus. E todos os outros aqui, das outras multidões que não são israelitas, também serão assinalados por Deus. E então é quando esses anjos que têm poder de destruir a natureza, irão destruir todos os homens que não tiverem o sinal de Deus em sua testa. Que é, na verdade, o Espírito Santo. Aqueles que não tiverem o Espírito de Deus dentro de si, serão mortos. Vamos lá. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Lembra-se da segunda multidão? A primeira multidão era a multidão israelita. A segunda multidão somos nós. Aí ele vai dizer aqui, vai responder a João. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Perceba a grande tribulação. O que é essa grande tribulação? Bom, como eu já falei aqui, o anticristo dentro do livro de Apocalipse, ele era tido com um nome, e esse nome era Nero César, pois a soma do nome Nero é 666. Se for parar para ver Nero, imperador Nero, aqui no período dos apóstolos, o seu nome, ele somado em hebraico através da gematria, faz 666. Então, olha que coisa interessante. Nero César seria o anticristo do livro de Apocalipse. Porém, pelo livro de Apocalipse ser também um livro profético, podemos compreender que as coisas que há nele não são somente para aquele período, são também para o futuro. Automaticamente, essa grande tribulação que aconteceu no período do Império Romano, no primeiro século, foi um símbolo, uma representação do que irá acontecer a nível mundial. Exatamente. O que aconteceu com os apóstolos no primeiro século irá acontecer a nível mundial. O mundo inteiro vai perseguir os servos de Cristo. O mundo inteiro vai se levantar contra os servos de Cristo para matarem, para fazer de tudo que não presta, inclusive a nação brasileira. Isso vai acontecer. Queira você ou não, isso vai acontecer. Mas cedo ou mais tarde, não sei se vai ser enquanto você está vivo, se você já partiu, não sei. Eu sei que vai acontecer. Então, olha aqui algo mais que eu quero passar para vocês aqui. A grande tribulação é isso.
pessoas sendo torturadas, perseguidas, mortas por amor ao Evangelho. Isso vai acontecer. Vamos lá, versículo 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, meus queridos, vai chegar o momento, quando acabar a grande tribulação, quando não sofrermos mais sobre esse momento tão terrível do mundo, em que até a nação brasileira e todas as nações se levantarão contra as Escrituras e contra todos aqueles que querem obedecê-la, tenha certeza, haverá plena paz para todos que servem ao Filho de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.